dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus os abençoe grandemente, amém? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Queridos irmãos, hoje daremos sequência na leitura e exposição do livro de Oséias. Hoje, de acordo com o cronograma, capítulo 5, 6, 7 e finalizando no capítulo 8. Oséias capítulo 5, amados irmãos, continua a mensagem profética de Oséias, abordando a contínua infidelidade e pecado de Israel e também o julgamento iminente que resultará de suas ações. O capítulo, amados irmãos, enfatiza as consequências da desobediência de Israel e destaca o desejo de Deus de arrependimento e reconciliação. Entre os versículos de 1 a 7, veremos aqui a respeito da acusação de Israel. Oséias começa chamando a atenção para os sacerdotes, a casa do rei e o povo de Israel. Ele os acusa de corrupção espiritual e moral, destacando sua infidelidade, idolatria e comportamento enganoso. A ira de Deus se acende contra eles e ele pronuncia julgamento sobre eles. A infidelidade do povo os levou à ruína, e eles então sofrerão as consequências de seus atos. Versos 8 a 15, aqui veremos o arrependimento de Efraim e o julgamento de Deus. A tribo de Efraim é mencionada de uma forma específica, amados irmãos, nessa seção. Apesar de sua destruição iminente, Oséias pede que eles busquem a Deus e voltem para Ele. No entanto, os esforços do povo em buscar a ajuda de outras nações e fazer alianças seriam inúteis. O julgamento de Deus é descrito em termos vívidos, incluindo a ideia de uma traça e podridão que os consumirá. O capítulo termina com uma nota de esperança, com o povo reconhecendo sua culpa e futilidade de suas tentativas de encontrar libertação longe de Deus. Em resumo, amados irmãos, Oséias capítulo 5 continua a abordar a infidelidade de Israel, a idolatria e o julgamento iminente que resultará de suas ações. O capítulo enfatiza as consequências de sua desobediência e destaca a futilidade de buscar ajuda em outras fontes, em vez de se voltar para Deus em arrependimento. Apesar do tom de julgamento e condenação, ainda há um apelo ao arrependimento e um lembrete da importância de buscar o perdão e a restauração de Deus. A ajuda estrangeira aqui não teria valor nenhum, irmãos, uma vez que o Senhor estava orquestrando uma punição semelhante à do leão nas mãos dos assírios para Israel e dos babilônios para Judá. Ele se retiraria até que eles reconhecessem sua ofensa e buscassem a face de Deus. Oséias capítulo 6 enfoca aqui, amados irmãos, os temas de arrependimento, restauração e o desejo de Deus por uma genuína obediência sincera. Em vez de rituais superficiais, o capítulo contrasta a natureza fugaz do arrependimento de Israel com o amor constante de Deus e o desejo de um relacionamento sincero. Nos versículos de 1 a 3, aqui a gente vai ver a chamada para retornar e se arrepender. O capítulo começa com um apelo ao retorno ao Senhor, enfatizando a necessidade de arrependimento
e reconhecimento das transgressões do povo. O povo, amados irmãos, expressa o desejo de voltar para Deus, dizendo: Venham, voltemos para o Senhor. Eles reconhecem que Deus os feriu, mas acreditam que Ele os curará e os ressuscitará. Há um senso de urgência em suas palavras, irmãos, pois anseiam por sua presença e também restauração. Dos versos 4 a 6, veremos o desejo de Deus por misericórdia, não sacrifício. Em resposta às expressões de arrependimento das pessoas, Deus fala destacando a natureza superficial e sincera de seu arrependimento. Ele deseja amor constante e conhecimento dele, em vez de meros sacrifícios e observâncias rituais. As pessoas, amados irmãos, são criticadas por sua falta de fé e pela natureza transitória de seu compromisso. O desejo de Deus é um relacionamento genuíno, marcado pela lealdade e obediência a Ele. E é assim que devemos viver. Versículos 7 a 11. Aqui veremos, amados irmãos, as consequências da infidelidade. Oséias aqui continua a denunciar a infidelidade de Israel e descreve suas violações da aliança de Deus. Ele os compara a um povo inconstante e traiçoeiro, apontando suas alianças com outras nações e sua falta de confiança em Deus. O capítulo termina com uma previsão de julgamento e as consequências iminentes de suas ações. Em resumo, amados irmãos, Oséias capítulo 6 destaca a tensão entre o arrependimento de uma forma, como eu posso dizer, superficial de Israel e o desejo de Deus por um relacionamento genuíno, sincero, verdadeiro. O capítulo enfatiza a importância do verdadeiro arrependimento e reconhecendo o desejo de Deus por sua sincera lealdade e obediência, ao invés de rituais vazios e fúteis, né? Por que não? Também serve, irmãos, como um lembrete das consequências da infidelidade e da necessidade de um relacionamento consistente e autêntico com Deus. Para que Judá, finalizando o capítulo 6, não se sinta presunçosa com a morte de seu vizinho, o profeta os lembra que eles também têm um dia de ajuste de contas, esperando por eles. E aqui eu gostaria de deixar duas referências muito importantes para um melhor entendimento do texto, que se encontram em Jeremias, capítulo 51, versículo 13, e Joel, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Amém? E eu incentivo os irmãos a lerem essas duas referências, porque acredito ser importante para um melhor entendimento do texto. Vamos lá, meus irmãos, vamos dar continuidade. Oséias capítulo 7. Aqui veremos no capítulo 7 que ele continua a mensagem, uma mensagem profética, falando a respeito, né, da forma pecaminosa que persistia e era persistente de Israel, sua infidelidade a Deus e as consequências de suas ações. O capítulo retrata, amados irmãos, um quadro vívido da decadência moral e espiritual de Israel, enfatizando sua dependência de alianças estrangeiras e seu fracasso em se voltar para Deus em genuíno arrependimento. Veremos então, dos versículos de 1 a 7, que o pecado, persiste em Israel. Oséias começa descrevendo a corrupção generalizada e a pecaminosidade de Israel. Ele os compara a um forno aquecido por um padeiro, com um fogo representando o seu comportamento pecaminoso. Os líderes e governantes de Israel
são comparados a padeiros que deixam de mexer a massa e deixá-la levedada, simbolizando sua falha em liderar o povo em retidão. Os líderes de Israel, amados irmãos, estão embriagados com vinho e se envolvem em comportamento imoral, contribuindo para o declínio moral da nação. Nesse mesmo capítulo também veremos a idolatria e consequências de Israel. Oséias, como eu falei, começa denunciando a idolatria de Israel e sua rejeição à lei de Deus. Ele compara suas ações a um toque de trombeta, chamando a atenção para sua rebelião. Apesar, amados irmãos, de sua religiosidade aparente, eles se voltaram para os falsos deuses, particularmente os ídolos de bezerro em Samaria. Como resultado, então, suas ações, amados irmãos, trarão consequências sobre eles mesmos, e Deus não reconhecerá seus sacrifícios. Amém? Versículo 8 a 16, aqui veremos as alianças estrangeiras, que na verdade foi um grande engano, um grande erro. O capítulo aqui, amados irmãos, continua com um retrato das tentativas fúteis de Israel de buscar ajuda de nações e alianças estrangeiras. Apesar de sua aparência externa de buscar a ajuda de Deus, suas ações revelam uma falta de arrependimento genuíno. Eles confiam, amados irmãos, em sua própria força e poderes estrangeiros em vez de se voltarem para Deus em busca de libertação. Esse comportamento é descrito como um bolo misturado não virado, ilustrando, amados irmãos, sua falta de verdadeiro compromisso com a retidão. Aqui ainda continua falando a respeito da futilidade dessas alianças estrangeiras. Oséias critica, amados irmãos, as tentativas de Israel de buscar proteção de nações estrangeiras, particularmente da Síria. Eles fizeram alianças com nações poderosas, esperando por segurança, mas esses esforços acabaram falhando. Suas necessidades serão destruídas e eles serão levados para o exílio por causa da sua infidelidade. Finalizando então o capítulo 7, Oséias descreve a resposta de Deus à infidelidade de Israel. Deus observa suas ações e está ciente de seu pecado. Mesmo que tentem escondê-lo, por causa de sua teimosia e falta de arrependimento, Deus, amados irmãos, pronuncia julgamento sobre eles. Ele retirará sua proteção, permitindo que experimentem as consequências de suas ações. Em resumo, Oséias capítulo 7, amados irmãos, retrata um quadro sombrio do pecado persistente de Israel e da infidelidade a Deus. O capítulo também enfatiza sua confiança em alianças estrangeiras e a sua falha em se voltar para Deus em genuíno arrependimento. Apesar então, amados irmãos, de suas tentativas externas de buscar ajuda, suas ações revelam falta de sinceridade para com Deus. E a resposta, irmãos, de Deus é de julgamento, retirando sua proteção e permitindo que eles experimentem as repercussões de seu comportamento. O capítulo, então, serve como advertência sobre os perigos do arrependimento de forma superficial e a importância da verdadeira renovação espiritual. Amém? Iniciamos então o capítulo 8, e neste capítulo, amados irmãos, Oséias continua a mensagem de forma profética. Ele continua então relatando, a desobediência de Israel, o julgamento por causa da sua infidelidade e idolatria e também das consequências, de suas ações e ressalta, a importância de colher o que plantou. Veremos então, amados irmãos, entre os versículos de 1 a 4,
que Oséias denuncia aqui a idolatria de Israel e a sua rejeição à lei de Deus. Ele compara suas ações a um toque de trombeta, chamando a atenção para a sua rebelião. Apesar, amados irmãos, de sua religiosidade, eles se voltaram para os falsos deuses, particularmente os ídolos de bezerro, e resultado disso são ações que trarão consequências desastrosas para eles mesmos, pelo fato de não terem reconhecido Deus. Versos 5 a 10, amados irmãos, veremos então que Oséias volta a criticar as tentativas de Israel de buscar proteção das nações estrangeiras, particularmente da Síria. Eles fizeram alianças com nações poderosas, esperando segurança, mas isso foi um grande erro. Dos versículos 11 a 14, aqui nós vimos um aviso que foi ignorado. Apesar das advertências e profecias dadas a Israel por Deus, eles escolheram ignorá-las. Eles construíram altares, amados irmãos, para adoração de ídolos, mas esses altares não os protegerão do julgamento que está por vir. Seus sacrifícios serão em vão e suas ações voltarão para assombrá-los. Versículo 14, e finalizando então o capítulo 8. Aqui veremos um juízo que será inevitável. O capítulo termina, amados irmãos, com uma declaração de julgamento. Israel esqueceu seu Criador e, como resultado, enfrentará as consequências de suas ações. O capítulo termina com uma nota sombria, enfatizando que Israel arcará com as consequências de sua infidelidade. E finalizando o capítulo 8, amados irmãos, em resumo, veremos que Oséias abordou aqui a contínua idolatria, desobediência e confiança de Israel em alianças estrangeiras. O capítulo destaca a futilidade de suas ações e o julgamento que está por vir e que resultará de sua infidelidade. Apesar, amados irmãos, das advertências e profecias, Israel optou por ignorar a orientação de Deus e, como resultado, sofrerá as consequências de suas escolhas. O capítulo serve, amados irmãos, como um lembrete severo da importância de permanecer fiel a Deus e o resultado inevitável de se afastar dos seus caminhos e da sua verdade. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Oséias, capítulo 5, 6, 7 e 8. Amém? Desejo aos irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro abençoado e maravilhoso que é o livro de Oséias. Fiquem com Deus, um forte abraço, que Deus os abençoe de uma forma poderosa e que o Espírito Santo de Deus venha desvendar, esclarecer tudo aquilo que ficou faltando. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura deste livro.